ambiente termicamente confortável é uma das condições que devem ser consideradas em projetos de edificações. A fim de projetar um ambiente interno com temperatura de 20 graus Celsius para uma temperatura externa média de 35 graus Celsius, um engenheiro considerou no dimensionamento um fluxo de calor através de uma parede externa de 105 watts por metro quadrado, conforme ilustra a figura abaixo. A tabela a seguir apresenta os valores da condutividade térmica para alguns materiais de construção. O concreto é 1,40 watts por metro Kelvin, pedra natural é de 1 watts por metro Kelvin, placa de aglomerado de fibras de madeira é de 0,20 watts por metro Kelvin, placa de madeira prensada de 0,10 e placa com espuma rígida de poliuretano é de 0,03. A fim de se obter a temperatura interna desejada, qual deve ser o material selecionado entre os apresentados na tabela acima para a composição da parede externa? Bom, então é um problema bem interessante e fácil de ser resolvido. Para a gente resolver esse problema, a gente tem que lembrar um pouquinho aí do assunto condução térmica, os mecanismos de transferência de calor. Dentre os mecanismos de transferência de calor, nós temos a condução. Então, se a temperatura varia de modo uniforme, então, pessoal, a fórmula do fluxo de calor é dada por essa expressãozinha aqui, ó. O fluxo, representado aqui por φ, é igual a K vezes A vezes a T2 menos T1 sobre E. Esse K é chamado de condutividade térmica, A é a área da parede, T2 e T1 representam as diferenças de temperatura entre a área externa e a área interna, e esse E representa a espessura da parede. Ora, os valores foram dados. A temperatura na parte interna é de 20 graus Celsius, na parte externa é de 35 graus Celsius. O fluxo de calor é de 105 watts por metro quadrado. Então vamos considerar a área 1 metro quadrado para a gente resolver esse problema. E a espessura da parede é de 20 centímetros, que vamos considerar 0,20 metro no Sistema Internacional de Unidades. Bom, assim, a condutividade térmica do material pode ser obtida por esta fórmula. Só isolar aqui o K, do fluxo de calor. Então, agora substituindo os valores numéricos, nós obtemos 1,40 watts por metro Kelvin. Este é o resultado do problema. O interessante notar aqui é o seguinte: para um valor numérico de K muito grande, significa dizer que o material é um bom condutor, como acontece nos metais. Mas para um valor de K pequeno, significa dizer que o material é um isolante. Então aqui no nosso problema, a resposta é o concreto.